Olá, querido irmão, querida irmã, amigo, amiga, paz e bem. Quando eu era criança, não tinha internet, não tinha celular e a gente matava o tempo do jeito que dava, brincando na rua. E tinha televisão, então a gente às vezes também ficava um bom tempo assistindo um ou outro programa na televisão, especialmente nas férias. Mas o que eu quero falar não é das diferenças assim, de gerações, e sim de que uma das coisas que eu fazia era pegar livros, pegar a própria Bíblia. E esses dias, folheando a Bíblia, me deparei com um livro que me lembrou da minha infância, né? O livro de Crônicas, mais especificamente Primeira Crônicas. Me chamou a atenção porque eu achava curioso isso, né? Quando eu era criança, me vi lendo a Bíblia igual quando eu era criança, né? Com esse monte de nomes. O livro de Crônicas começa assim, né? Adão, Sete, Enos, Cainã, Mahalael, Jarene, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã, Jafé. E assim vai, é um capítulo, é outro capítulo e aquele monte de nome seguido. Eu achava curioso e não via nenhum sentido nisso. Foi depois de algum tempo que fui ver que essa coleção de nomes tinha, sim, um significado. O significado é o significado da pertença. Genealogias tinham por objetivo dar ao povo, dar às pessoas um significado para a sua própria existência. Um significado pessoal, mas também um significado familiar. Então, poderíamos dizer que a vida era habitada por muitos e muitos nomes. Recitar os nomes de algum modo era também um modo de reforçar uma identidade. Nós vivemos numa cultura de muito isolamento, né? Não aquele isolamento causado pela pandemia, mas isolamento mesmo de pequenos núcleos familiares ou, por vezes, de alguma solidão. E é bom, em certa medida, que aprendamos a compreender que nem tudo que veio do passado é necessariamente bom, nem toda genealogia, nem todo apreço que se tem, por vezes, a essa formalidade familiar, isso não é necessariamente bom, mas para aqueles que sofrem, para aqueles que mais sofrem, recapitular, relembrar a ancestralidade é sempre tem sempre um significado de força, tem sempre um significado de identidade, de reconstrução, inclusive de identidade. Por isso que muitas das religiões afro, por exemplo, elas exercem um papel significativo no que diz respeito à reconstrução da identidade e à reconstrução do significado de um povo inteiro que foi arrastado, escravizado aqui para o Brasil e que hoje busca encontrar também significado e sentido para seguir vivendo e lutando com coragem. Digo isso porque a gente vai se secularizando e a nossa cultura vai se tornando, por vezes, cada vez menos relacionada a laços enquanto família, enquanto povo, nesse sentido de uma identidade que nos traz um significado para além
do significado da posse, para além do significado da herança, o significado que aqui no livro de Crônicas se buscava compreender era o significado de um caminho de justiça, de um caminho de se endireitar os passos, fazer as melhores escolhas, olhando para as escolhas do passado. Não que as escolhas do passado tenham sido sempre acertadas. O olhar de Crônicas, o olhar do livro de Reis, é um olhar avaliativo quanto ao passado. Ele olha para trás não idolatrando o passado, mas sim percebendo o que teve de acerto, o que teve de erro, tanto que se usa por vezes essa expressão, e fez o que era mal perante o Senhor. Então é um olhar da família, da ancestralidade também, mas avaliativo, crítico, que nos faz olharmos para o futuro, sabendo que a gente teve algo de bom e de ruim no passado, mas a gente tem algo a construir no futuro. Ser comunidade de fé é também experimentar esse tipo de laço familiar. Recordando mais uma vez da minha infância, a gente cantava Pai Abraão tem filhos, eu sou um deles. A gente tinha essa concepção de que nós fazemos parte de um povo que vem de muitos tempos, de um povo que foi seminômade, de um povo que foi imigrante, de um povo que foi também escravizado. E por isso nós construímos o nosso olhar, nós construímos o nosso olhar com vistas naquilo que nós já fomos do passado, com vistas aos desafios do nosso tempo presente e, em grande medida, olhando para quem está à nossa volta e nos compreendendo também enquanto uma família. Somos uma família da fé e precisamos olhar para aqueles menores ou para aqueles mais frágeis, para aquelas mais frágeis, para aqueles que mais precisam de nós e estender assim a mão da solidariedade em meio a tantos nomes do passado, que possamos também lembrar dos nomes do nosso tempo presente, abraçar e ajudar a seguirmos juntos e unidos nessa caminhada. Um grande abraço do pastor Pedro, da Igreja Metodista da Lapa, para você.